Bom dia. Como eu falei no outro livro, nós vamos começar algumas resenhas de algumas histórias que eu li quis, e recomendo para vocês até que chegue, né? Porque esse canal foi criado principalmente para divulgar as minhas histórias. Sou o Felipe Ferreira Lopes, o F. Fer Lopes, porque existem muitos Felipe Ferreira Lopes nesse Brasil. E, mas até que chegue o meu novo livro, que vai estar saindo agora no final de agosto, e outro possivelmente até o início, final desse ano ou início do outro ano. Até que chegue esses dois livros, eu vou fazer algumas pequenas resenhas. E vou começar com esse livrão aqui, livro de Nárnia. Hoje nós vamos falar sobre a primeira história. Primeiramente eu vou fazer uma crítica. Diferente de Tolkien, que escreveu Terra-média, C.S. Lewis, em sua série de contos sobre o universo místico e mitológico de Nárnia, né, ele escreveu de forma bem objetiva, né, de forma que ele deixa algumas lacunas que talvez, se ele fosse explorar, ele talvez teria escrito muito mais do que 7 livros. Talvez ele teria escrito, sei lá, uns 20 ou mais livros. E os seus livros talvez não seriam livros, como eu falei, histórias objetivas. Talvez seriam histórias mais grandes, mais complexas, mas talvez não teriam tido a fama que tiveram, porque seria tão complexo, tem mistérios nessas histórias tão complexos, que talvez deixaria meio enjoado, né? E trabalharia talvez um pouco menos a imaginação das pessoas, né? Essa história que a gente gostaria de começar, essa aqui, O Sobrinho do Mago. Essa história começa, como mostrado na foto, sobre a história de dois garotos, né? E esses dois garotos, eles vão descobrir um anel. Não vou muito na história para não dar spoiler, né? Esse anel vai levar eles para dentro de um esse anel é tipo um anel de portal, né, que teletransporta eles para um mundo. E esse é um dos pontos da crítica, né, que eu falei que ia fazer, que é uma história muito objetiva. Por ser muito objetiva, ela deixa muitas lacunas, ou seja, muitas coisas que podem ser exploradas e muitas coisas que te deixam uma interrogação. Por exemplo, este mundo onde Tigore, acho que é Tigore, eu li a história, eu não reli para poder fazer essa essa pequena observação que eu estou fazendo, não. Então, por isso que eu estou fugindo aqui. Esse Tigore, se não estou falando errado o nome do menino, ele e mais a sua companheira, tá vendo que eu não estou sabendo nem o nome da companheira, vão para esse universo. E esse é um universo cheio de poços, cheios de lagos. E cada lago representa um portal. E tinha lagos que estavam secos. E esses portais eram portais para mundos. Mundos diferentes. Ou seja, esse anel levava eles até esse portal. E desse portal, eles foram parar lá num outro mundo, que é o mundo da feiticeira, da outra história, né? A história lá, o leão, a feiticeira e o guarda-roupa. Desse mundo da feiticeira, eles saem desse mundo e vão para o mundo de Nárnia, né? E volta para o mundo deles, aquela bagunça que vocês vão ler na história. Não quero que vocês já ouçam a história toda da minha boca, né? E é uma história muito interessante, né? É uma bagunça que acontece lá, de forma que eles, quando eles chegam em Nárnia, Nárnia é um mundo intocável. Eles chegam lá e eles acabam, por acidente, levando um mal até Nárnia, né? Ou seja, era um mundo como o Éden, né? Criado por Deus, ali com Adão, né? E as árvores ali. E aí, de repente, chega Satanás lá, incorpora lá na serpente, ou
transmorfa-se numa serpente. Não se sabe qual o mecanismo que ele fez, se ele possuiu a serpente ou se ele se transmorfamizou, não sei como falar o português certo, né? Ou se ele, na linguagem teológica, né, teofanizou, só que para falar teofanizar teria que ser Deus, né? Deus é que teofaniza. Mas, embora essa palavra seja estendida no campo da teologia para anjos também, quando o anjo se materializa. Então, se a gente aplicar também ao inimigo, né, Satanás, que é um anjo, não ficaria muito fora de mão, mas a palavra Theo é Deus, então se aplica melhor para Deus. Então eu acho que se materializar essa palavra ficaria mais adequado. Então, ou seja, materializou no mundo físico, no mundo da matéria, que é o nosso mundo, e trouxe o mal para aqui. Trouxe o mal para aqui. E aí foi praticamente a mesma coisa, né? Eles foram para lá, para um mundo intocável, um mundo que estava sendo criado naquele momento, e levaram o mal para lá, né? Mas e depois eles ficaram incumbidos disso, né? Aí houve lá algumas sentenças que eu não vou entrar no detalhe para não ter que contar a história. Mas eu gostaria, se você gostou dessas pequenas observações que eu fiz, né? Deixa aqui no seu like, curte, comenta. Não vou me aprofundar, né? Mas é uma história interessante, né? Através desse anel ele vai para esse portal, mas depois é outra lacuna, né? Que eu falei, que eu ia falar nesse vídeo sobre as lacunas. Esse mundo que ficou sem saber, nunca mais foi explorado por C.S. Lewis em nenhuma das outras histórias de Nárnia. Esses anéis, que também somem, não se fala mais nisso, né? E esse anel, detalhe, esse anel, se eu não estou enganado, alguém que está lendo a história agora, que está com a mente fresca, pode me corrigir. Esse anel não era nem do mago. Se eu não me engano, esse mago, ou ele era do mago, mas o mago parece que ganhou, uma coisa assim, né? Vou deixar essa dúvida para você tirar lendo esse livro, ok? Fiquem com Deus.